de julho desse ano, o paciente compareceu ao UPS de clínica médica e realizou uma paracentese de alívio no dia, com a drenagem de cerca de 5 litros de líquido acítico. Os medicamentos de uso domiciliar eram espironolactona, 25 mg, 2 comprimidos por dia, furosemida, 40 mg, 1 comprimido por dia, lactulose, 30 ml, 3 vezes ao dia, omeprazol, 20 mg, 2 comprimidos ao dia e propanolol, meio comprimido de 12 em 12 horas. De antecedentes pessoais, o paciente era sabidamente diabético, ao qual fazia uso de metformina, que foi interrompido por orientação da gastroenterologia em última consulta, e o paciente era portador de cirrose hepática por álcool, no qual o child prévio dele era B9 e um MELD de 14. De descompensações prévias que o paciente possuía, um HDA, no qual foi em 2009, no momento do diagnóstico, uma CIT em 2019, melena em fevereiro de 2020, e uma encefalopatia em maio de 2020 também. Hábitos de vida. O paciente era tabagista ativo, 50 anos maços, atualmente ele fumava cerca de 1 a 2 cigarros por dia. O alcoolismo, ele cessou no momento do diagnóstico, lá em 2009, e estava abstêmio desde então. PA, 14 por 9, frequência respiratória de 16, frequência cardíaca de 77, saturando bem, o tempo de enchimento capilar também preservado e um déficit de 96. O paciente estava em regular estado geral, um Glasgow de 9, estado nictérico e cianótico. A abertura ocular pontuava 4, verbal 1 e motora 4 também. De alterações que a gente observa no abdômen, era o abdômen acítico, globoso, tenso e piparoide positivo, nas extremidades frias, com edema 3 em 4 cruzes em membros inferiores, e tinha sinais de hepatopatia crônica, como rarefação de pelos, eritema palmar e presença de telangiectasias. Agora, hipótese diagnóstica apenas sem exame laboratorial, apenas com os dados clínicos que o paciente chegou lá na emergência do Hospital São Paulo. Então, o paciente com sabidamente portador de cirrose alcoólica que chega rebaixado com Glasgow de 9. E aí, gente, quem vai querer fazer uma primeira avaliada? Doutora Fernanda, nossa coordenadora de imagem e som. Apesar de eu saber quem que é o paciente, a gente pensa num cirrótico descompensado, a primeira coisa que a gente sempre pensa é em fazer um rastreio infeccioso, né, para ver se o paciente está apresentando algum tipo de infecção que esteja causando a descompensação dele. Eu acho que é a primeira coisa que a gente imagina e pede logo os exames para ver se confirma isso ou não. Aparentemente não sangrou? Aparentemente não sangrou, não tinha relato, né? E o último controle de eletrólise, tomando essa dose de diurético, a gente teria algum motivo de pensar que ele possa estar com distúrbio eletrolítico, Marjorie? Qual que era a dose, Marjorie? Ele estava com espironolactona, 50 mg ao dia, e a furosemida, 40 mg ao dia. Então, já essa dose era diferente? Foi sempre essa? Sim, até a última internação era sempre foi, não foi alterada recentemente, não. Tá, a lactulose aparentemente está sendo efetiva, né? Que ele está evacuando bem. Isso, foi na admissão foi dito que estava tendo dejeções preservadas. Doutor, eu vi esse paciente, acho que no segundo dia, lá na UTI do PS, e uma coisa que eu lembro que chamou muita atenção lá dos residentes, na admissão e tudo, que foi um quadro muito agudo, assim, de encefalo, com rebaixamento de nível de consciência importante da noite para o dia. Os familiares falaram que ele foi dormir bem, estava ótimo, estava evacuando bem tudo, e aí no dia seguinte já acordou com esse rebaixamento sem nenhum sinal de infecção aparente, né? Tinha essa internação recente, com um quadro de encefalopatia também, e realmente, como a Fernanda falou, e aí ele foi feito esse rastreio infeccioso, inicialmente com raio-x de tórax, punção de líquido acítico, enfim, tudo que a Marjorie vai falar aí. Mas eles não estavam pensando em infecção no primeiro momento. Tá.
Mas essa queda, esse quadro muito rápido, poderia te fazer pensar em alguma outra coisa que não fosse infecciosa? Ele não tinha nenhum déficit focal, assim, né? Assim, estava rebaixado. Nada, nenhum focar deslocalização, nada? Não. Para pensar alguma coisa assim, um AVC, alguma coisa Claro, assim, isso, né? não tinha nada, né? Não. E o fato dele também não ter sido suspensa a medicação para o diabetes, você acha que isso poderia ter contribuído? Eventualmente, não sei, um diabetes compensado? Mas também não faria uma... Não faria tão... Mas talvez pudesse... E a história de traumatismo craniano, de queda, alguma coisa, Didi? Oi? História de traumatismo craniano, de alguma queda, de alguma pancada, alguma coisa? Não tinha, não. Não tinha esse relato na admissão, não. Doutora Patrícia, quer perguntar também? Alguma coisa para a nossa apresentadora? Ou para a Maria Fernanda, que acho que viu primeiro lá no PS? Mesmo não havendo uma evidência maior de sangramento, pelo menos um toque retal para ver se tinha melena eu gostaria, porque às vezes esses pacientes eles sangram, digestivo alto, e demora para a gente ter evidência, fica meio babação, o cara não chega a ter hematêmese nem nada, mas quando vai ver tem melena, então é sempre bom fazer um toque retal para ver se não tem evidências de um sangramento digestivo alto menos volumoso, menos evidente, né? Vocês sabem se foi feito? Então, não tem descrito em prontuário toque retal. Não. E aí, Celso? Não foi feito. É bom lembrar também sobre a questão de uso de medicação, se ele fez uso de alguma medicação nas últimas horas, que pudesse levar realmente a esse rebaixamento, sonolência, né? Questionar a família sobre isso também. E aí, Celso, como infectologista? Eu acho que tem que agora explorar... Desculpa. Tem que explorar mesmo agora o quadro infeccioso, mas ele não tem nenhum sinal localizatório, né? Eu achei interessante o fato de terem suspendido a metformina, porque isso pode ter contribuído para acelerar um quadro infeccioso, né? Porque a gente não sabe como é o diabetes dele, não sabe se ele está mais descompensado, e depois a gente vai conversar, porque tem um papel relevante da metformina nesse quadro que ele pode vir a ter. Doutor Celso, o senhor está com, eu acho que está com 2 áudios, quando o senhor desliga um áudio, fica com certo eco, então eu acho que quando o senhor desliga um, a gente consegue ouvir melhor. Isso. Melhorou agora, Fernanda? Melhorou agora, melhorou. Melhorou? Então tá bom. Melhorou. Estava com 2. Gama, quer falar alguma coisa? Um clínico geral pensaria em algo mais? Não, doutor Eduardo, acho que a ideia geral é essa, né? O que chama a atenção é que ele entrou num quadro de embotamento do sensório muito rápido, né? Assim, em poucas horas ele rebaixou o nível de consciência, né? E aí, a ideia inicial para mim era que é um paciente cirrótico, descompensado, encefalopatia hepática, ele tem vários fatores aí que poderiam facilitar a descompensação, inclusive os próprios diuréticos aí, se ele tivesse desenvolvido uma alcalose metabólica, hipopotacêmica, a metformina estimulando aí uma acidose lática, enfim, tem vários fatores aí contribuidores. Mas a ideia de que esse quadro muito abrupto de rebaixamento do sensório me chamou a atenção e acho que inicialmente incluiria aí a possibilidade de, como doutor Edmundo, Patrícia, enfim, a possibilidade de trauma craniano, mesmo que seja, né, uma pequena batida ali, se esse paciente é plaquetopênico, eu não sei quanto é que está o nível de plaqueta desse paciente, poderia fazer um hematoma ali subdural, um quadro de hemorragia intracraniana. E outra possibilidade é, lembrando que os cirróticos, 50% deles, né, desenvolvem um quadro infeccioso, embora o sistema nervoso central não seja o sítio mais comum, né, é peritônio, ou é pulmão, ou é vias urinárias, a possibilidade de que ele pudesse estar desenvolvendo um quadro de uma meningoencefalite aí, com rebaixamento sensório, sem sinais localizatórios. Então, acho que
entraria nesse universo aí das síndromes infecciosas, descompensando um paciente cirrótico com encefalopatia e sítios primários a serem descobertos. Só tem uma pergunta, Marjorie. Ele tinha tido uma internação um pouco antes de ter esse quadro de encefalopatia, é isso? Exatamente. Ele foi, na verdade, no dia 27 a 29, ficou internado esses 3 dias por conta de uma descompensação de ascite e encefalopatia. E também ele compareceu ao UPS no dia 1º de julho, só para poder fazer paracésis de alívio, e teve alta no mesmo dia. Tiveram esses 2. E o quadro dele, desculpa, começou quando o rebaixamento? Foi quanto tempo depois? Foi no dia 6, exatamente no dia 6/7. Certo. Alguém fez alguma propedêutica nesse ascite que foi esvaziada? Você tem essa informação? Não tenho essa informação. Tá. Doutora Lúcia, não sei se ela consegue falar, se ela quiser complementar. Agora a gente está te vendo, doutora. Cadê? Agora estou toda atrapalhada aqui no celular. Mas consegui. No computador não estava rolando. Tudo bom, Luciano? Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Que bom que deu certo. Queria ver vocês e vocês me verem também. Claro. Não tenho nada a acrescentar, acho que foi uma discussão ampla aí das hipóteses iniciais, né? Sempre com a infecção em primeiro lugar. E vamos ver o que é que encontramos. O fato de ter tido um procedimento anterior, né? Sempre levanta realmente a hipótese dele poder ter adquirido alguma coisa nessa internação anterior que ele teve. E é isso. Posso seguir? Sim. Pode seguir. Pronto. Exames laboratoriais, no dia da admissão, que foi no dia 6/7, evidenciou um HB de 11,8, um VCM de 89,6, um EUCO de 4.390, com uma linfopenia de 461 e uma plaqueta de 39.000. Demais exames laboratoriais também que foram evidenciados, um sódio de 131, um potássio de 4,8, uma create de 1,17, sendo que a create basal, evidenciada no dia 12 de fevereiro, foi de 0,9, um TGO e TGP normal, sem alteração, assim como as enzimas colestáticas também, GGT e FALC, sem alteração. O INR de 1,55, bilirrubina total tocada, 1,34 e um PCR de 25. Os demais exames admissionais, com um pH de 7,3, um PCO2 de 50, um BIC de 24,8, com um PO2 de 195 e uma saturação de 97. O sumário de urina, que é evidenciado aqui, foi com nítrido negativo, com sangue 3 cruzes, leucócitos 11.220 e eritrócito superior a 1 milhão. O líquido peritoneal, que foi coletado na sala de emergência ainda, evidenciou uma célula de 160, celularidade de 160, com 2% de neutrófilos. O microbiológico evidenciou uma cultura do líquido acítico com Streptococcus gordini, e as demais culturas vieram negativas, tanto a urocultura quanto a hemocultura. Raio-X, no dia 6/7. E gostaria de comentar alguma coisa aqui? Bom, aquela gasometria arterial, ela foi colhida, então, usando oxigênio, né? E, então, ele estava desaturando quando ele chegou? Não, estava com a saturação de 97. Tá. Isso. Tá. E o pessoal deu oxigênio baseado em algum motivo? Não sei, a saturação da admissão dele foi 97. Possivelmente, como ele teve um rebaixamento abrupto na sala de emergência e optaram por entubar, ele deve ter desaturado. Ele foi entubado logo em seguida, tá. Exato. Possivelmente, no decorrer da avaliação, enquanto saiu os exames laboratoriais e de imagem, ele deve ter tido, em alguns momentos, uma desaturação.
mas na sala de emergência, devido ao rebaixamento do nível de consciência, ele acabou sendo entubado no dia da admissão mesmo. Uhum. Bom, os exames também acabaram complementando, né, com outras sonografias. Só um pouquinho, Marjorie. Alguém vendo os exames que a Marjorie apresentou, mudou o raciocínio, confirmou alguma coisa? Porque eu acho que essa cultura que ela mostrou foram 48 horas depois, né? Porque esse líquido acítico era muito inocente, né? Sim, exatamente. Doutor, essa pessoa, paciente, eu peguei andando, mas com linfopenia, alteração de consciência, em época de Covid, aconteceu de ter algumas meningoencefalites por Covid. E com esse quadro pulmonar. Esse raio-x, como foi interpretado, Marjorie? Porque parece que tem uma cúpula direita elevada, mas é um raio-x feito no leito. Ele tem infiltrado mais à esquerda, não tem... Mas ele é meio... Lateral, né? Eu acho que tem um infiltrado bilateral, ele é mais à esquerda, mas é intersticial, acho que é compatível, sim. Ele não tinha nenhuma evidência de aspiração, né? Não. Que também não daria esse quadro intersticial, então, né? Acho que tem que pensar, sim. É verdade, ele tem a borda toda comprometida, né? Externa. Não sei, mas bem mais periférico. É um registro feito no leito, eu acho que está pouco penetrado, tem pouco KV aí, eu não sei a qualidade, se a gente pode... Mas eu concordo, Ed, mas eu acho que tem infiltrado, sim. Você que andou... Intersticial, principalmente à esquerda. Oi? Você que deu 2.000 altas no hospital do Ibirapuera. Não, esse raio-x ia chamar a nossa atenção, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ele não tem tomo, né, pessoal? Vamos seguir. Ah, tá. Vamos seguir. Vamos lá. Inicialmente, no dia 6/10, ou no dia 6/7, foi feito apenas o raio-x, certo? Outros exames também de investigação foram realizados nesse paciente, como ultrassonografia de abdômen superior com Doppler, que foi realizado no dia 10/7, isso só para complementar, mas foi um pouco depois, né? Foi solicitado logo no início, mas demorou de ser realizado. Onde não havia sinais de trombose de veia porta, uma hepatopatia pariquematosa crônica com sinais de hipertensão porta, acentuada ascite, colicistopatia calculosa sem sinais inflamatórios agudos e uma esplenomegalia homogênea. A tomografia de crânio também foi realizada com um gap de espaço de tempo no dia 10/7, possivelmente por conta de toda a intercorrência que ele precisou ser entubado, tudo na sala de emergência, no qual não evidenciou alterações, apenas alterações senis. Então, foi descrito um laudo sem alterações agudas. Então, o paciente foi entubado no dia 6/7, na sala de emergência, foi sedado com o propofol, morfina, evoluiu com diurese reduzida e dejeções ausentes no período. Cursou com investigação de forma infecciosa, com todos esses exames que a gente falou, e no dia 10/7 optaram por realizar uma tomografia de tórax para poder avaliar mais investigar o foco infeccioso. A tomografia de tórax evidenciou o seguinte achado. E aí, Patrícia, você que pegou bastante experiência com os Covid? Então, tem realmente um infiltrado com opacidades em vidro fosco, que são difusas, tem um caráter em todos, enfim, multilobar, né? Predominantemente periféricas, né? Tem um pouquinho de derrame cisural ali à esquerda, ele tem um pulmão que parece bem estragadinho, ele era tabagista, né, Marjorie, que você falou? Tabagista ativo. Então, a gente percebe que é um pulmão crônico, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que nesse contexto, com aquela linfopenia, o PCR dele não é tão alto, ele estava com 25, não é um PCR que impressiona, né, dentro desse contexto, mas acho que tem que pensar em Covid, não tem muito o que inventar, mas poderia ser qualquer pneumonia viral, não necessariamente Covid. Aqui em tempos de epidemia, evidentemente, é o primeiro agente que a gente vai pensar. Ele tinha sido vacinado para gripe? Não sei, não sabemos também. Ok. Bom,
Tô falando o Padre Nosso pro vigário, né? Vamos deixar aqui os donos da festa falarem. Vamos, doutor Celso. Não, como a Patrícia falou, é um pulmão que é bem compatível, né? A gente não fala de forma nenhuma que é típico, né? Porque mesmo o pessoal da imagem faz uma autocrítica com relação a isso, né? A gente... Vocês me ouvem? Sim. Tá. Esse quadro aqui, que você vê periférico, acometimento de vários lóbulos, e, por outro lado, se fosse uma infecção bacteriana do pulmão, não teria esse aspecto, né? Então, acho que é uma coisa bastante compatível, né? Aquilo que a colega falou com relação ao acometimento de sistema nervoso central, a gente sabe que isso é possível, a gente tem feito muita pesquisa de RNA do vírus no líquor. Eu só acho que é um quadro um pouco abrupto demais, né? Mas, em todo caso, é uma pessoa também que tem tudo para evoluir mal, né? Tá até com leucopenia já, que é um dos sinais de gravidade, né? Então, eu acho que é bem compatível. Eu já partiria mesmo para fazer um PCR para tentar confirmar isso, né? Deixa eu só perguntar uma coisa para a Maria Fernanda. Você estava com ele no PS até... Doutor, não, na verdade, eu vi ele um dia só na UTI, que eu acho que ele chegou num final de semana, não me lembro. E aí ele não chegou a ficar no meio da sala de emergência, ele foi direto para a UTI do PS. Aí foi lá que eu vi. E aí a primeira vez, na verdade, eu acabei vendo ele só uma vez, que foi quando estavam fazendo esse rastreio infeccioso inicial, e ele tinha essa história de uma internação recente, não tinha encontrado nenhum foco, e o PCR dele estava em ascensão, em 3 dias vinha subindo, ele tinha esse raio-x feio e tinha uma linfopenia. Aí a gente até falou, até porque, apesar de ter aquele, né, estão orientando em todos os cirróticos descompensados, já pensar em Covid e tudo, a gente sugeriu realizar a tomografia de tórax, já pensando em Covid mesmo, juntando tudo isso, mas acho que esperaram um pouco. É que eu não sei, não sei como está o Hospital São Paulo, mas esse delay parece que foi 4 dias para fazer a toma. Foi. Esse quadro, ele tinha clínica pulmonar nessa noite, que você falou que foi durante a noite, ele deu uma descompensada, ele tinha quadro pulmonar no quadro respiratório? Não, foi no hospital. Não, isso. Na admissão dele, não veio com nenhum quadro respiratório prévio. Então, era uma fala arrastada, uma confusão mental, e aí chegou já rebaixado, Glasgow de 9, e optaram por intubação. E aí, de lá, da emergência, da sala de emergência, ele foi transferido para a UTI. Foi mais para proteção de via aérea do que... Exatamente, foi mais proteção da via aérea, de rebaixamento do nível de consciência, do que propriamente dito de saturação, de respiratório, nada disso. Ele não tinha oximetria antes do oxigênio, né? Não, então, o relato da oximetria da admissão é de 97%. Sem ar ambiente. Em ar ambiente, da admissão. Na triagem principal, quando ele chegou, 97%. Isso é uma coisa curiosa, né, pessoal? Que a pessoa tem uma infecção que normalmente é pulmonar, ele tem um acometimento pulmonar importante, e, no entanto, ele tem um acometimento de outra área também. Parece até mais relevante, né, do que o pulmão. Quer dizer, você vê que um pulmão desse ainda tem 97 de oximetria, tá fantástico, né? Com certeza. Isso é uma coisa interessante que eu tenho visto na clínica, né? Eu tenho visto muitos pacientes exatamente assim, quer dizer, que você fala, tem uma dissociação clínico-tomográfica, pelo menos no início. Depois, em geral, a lesão pulmonar se impõe, né, de alguma forma. Mas eu tenho visto vários pacientes cujo diagnóstico foi feito, por exemplo, incidentalmente. O paciente tinha uma dor abdominal, né? Por causa do Covid, muito possivelmente.
ele vai para o hospital, alguém indica uma tomografia para ver abdômen superior, por exemplo, e pega, enfim, as partes inferiores do pulmão, a gente vê essas lesões que são bastante sugestivas, né? E aí o paciente, às vezes, sem ausculta, sem nada, ele acaba sendo internado, e aí, posteriormente, ele vai evoluindo. E uma coisa que é interessante, né, que parece que quanto menos sistema imune o paciente tem, mas esse quadro tende a ser lento mesmo, né? Eu, pelo menos, não sei se é uma coisa que estatisticamente está sendo demonstrada, mas que a gente observa, né? Então, parece que dá a impressão mesmo que a doença clinicamente manifesta, ela tem ela tem um efeito citopático direto do vírus, o Celso vai poder falar disso muito melhor do que eu, mas eu acho que o sistema imunológico do paciente é que faz um estrago muito grande em vários casos. Então, aqueles pacientes que têm um sistema imunológico mais debilitado, eles descompensam outras coisas, né? Descompensa coração, descompensa rim, descompensa fígado, e o pulmão vai passando, né? Vai passando meio batido, pelo menos no começo, né? Pelo menos foi isso que eu vi em vários pacientes. Patrícia, quer parar de dar spoiler da minha apresentação, por favor? Oi? Quer parar de dar spoiler da minha apresentação? Legal. Quero ouvir a sua apresentação, pelo amor de Deus, quero saber essas coisas melhor. É só percepção que eu tenho, né? Clínica. Não, mas você tem toda a razão, é isso mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa mais? A Marjorie vai em frente. Certo, eu vou seguir. Então, como a gente já descreveu, né, o laudo verbal dessa tomografia, ela colocava um cometimento até pulmonar leve, então, em torno de 25%. Suave para a COVID, no dia 11/7, positivo, então foi evidenciado realmente positivo também, além da tomografia típica. E agora coloquei um pouco aqui a evolução dos exames laboratoriais durante a internação dele. Então, foi do dia 7 ao 17 que eu coloquei. Então, durante todo o curso da internação dele, ele evoluiu com uma linfopenia, certo? Ele não fazia leucocitose, mas uma linfopenia predominante em todos os laboratórios, associado com a plaquetopenia prévia que ele já tinha, um HB oscilante aqui um pouco, mas não, nenhuma queda abrupta realmente, evoluiu com disfunção renal durante todo o período, e um PCR também não tão alto, como a gente até costuma ver um pouco no COVID, mas oscilando entre 46, 45, 44, mantendo um platô até. TGO e TGP, tanto na admissão quanto no dia 15/7, que foi repetido, em nenhum momento houve alteração, assim como a fosfatase alcalina e a gama-GT. O INR oscilou aqui de 1,8, 2, 1,9, 1,7. O prévio dele era um pouco mais baixo, era 1,4. De outros exames laboratoriais que a gente destacou aqui, um dedímero de 11,42, sendo que a referência é inferior a 0,5, e uma troponina de 89. O paciente, ele evoluiu no dia 6/7, na admissão, que foi entubado, foi estubado com uma certa brevidade no dia 8/7, no dia 10/7, ele, devido à comprovação por suave do COVID, ele foi transferido para o setor de COVID e permaneceu em ar ambiente e em uso de tazocin. No dia 18/7, ele evoluiu com piora no neurológico, evoluindo com Glasgow 6, uma frequência respiratória de 25 e mantendo a saturação de 98%, e foi encaminhado para a UTI. O laboratório do dia evidenciou uma queda de HB de 4,6, com segmentados, né, um leuco de 4.210 com desvio para bastão, um TGO e TGP que agora aumentou, né, com o TGO de 497 e um TGP de 203, e o INR de 3,84. Nesse contexto, foi realizada uma endoscopia, porém o exame ele foi inconclusivo. Tinha sangue e coágulos em grande quantidade no esôfago, estômago e duodeno, mesmo após a lavagem exaustiva, prejudicando a avaliação da mucosa. Só para uma dica de nota aqui, ele tem uma endoscopia prévia do dia 9/6,
no qual ele evidenciava varizes de esôfago erradicadas e uma gastropatia hipertensiva portal intensa com sinais de sangramento pregresso. O paciente, ele acabou evoluindo de forma grave, sedado, hemodinamicamente instável, com choque hipovolêmico, hemorrágico, refratário às medidas clínicas, anúrico, com função renal em piora, hipotérmico, com disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, evoluindo para óbito no dia meia-noite, no dia 19/7. E aí, pessoal? O que foi a causa? A Covid parece que... Só vou voltar para a evoluçãozinha aqui dele. Aqui. Você vê que ele tinha um dedímero até bem pouco alterado, né? Não é o que a gente costuma ver, né? Não, o dele era muito alto, porque acho que o valor de referência era 0,5, não era isso? Então, mas a gente... O dele veio 28 vezes, Celso. Era 14 para 0,5. Mas não é muito, viu? Para dizer, pelo menos os casos que eu vi eram acima de 500, acima de 1.000. Será que a unidade é diferente? O valor de referência de alguns laboratórios é 500, tá? Acho que para 500. Esse aqui era 0,5, acho que é a unidade, né? É a unidade, né? Tá. Então, esse seria um equivalente ao quê? A 14.000, por exemplo. Ah, bom, aí sim. Né? Então, era bem alteradinho mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Celso. Como que você faria, como é que se faz para distinguir, do ponto de vista bioquímico, sei lá, laboratorial, uma sepse por vírus de uma sepse bacteriana? A gente poderia pensar numa sepse por Covid nesse paciente? Eu acho que clinicamente sim, né? Mas não laboratorialmente a gente não tem como fazer isso, né? Acho que você faz meio que por exclusão, né? Mas acho que não dá para você ter certeza que é por vírus. O que é interessante aí, ele tem uma linfopenia, né? É bem... É sinal de gravidade, né? Exatamente. E que puxa um pouquinho, não dá para determinar, mas puxa um pouquinho para vírus, né? Com grande infecção. Teoricamente, começa muito alto, né? E depois cai. A gente sabendo que é Covid, eu acho que fica mais fácil entrar por essa via de raciocínio, né? Mas acho que isoladamente assim é difícil da gente valorizar. E podia ter uma linfocitose também, né? Aí isoladamente não tem como, porque ele teria exatamente na primeira fase vai para linfocitose e depois despenca se o quadro for muito grave. Né? Doutor Celso, eu tenho muita associação, assim, ele acabou aumentando o TJ e TGP, mas no final, aqui no dia 18, por conta de um contexto de um choque realmente hipovolêmico, né, talvez. Mas em todo o percurso, ele não teve alteração de transaminases. E também, alguns pacientes que a gente vem acompanhando lá, cirrótico, a gente também não observa, a gente não tem um N muito grande de muita lesão hepatocelular. A gente não observa esse aumento tão importante, tão significativo. Isso que eu ia sugerir, pedir a opinião do Edmundo, porque ele fez um levantamento das alterações de enzimas hepáticas no COVID, perguntar o que ele achou desse aumento súbito e terminal aí dessas enzimas. O que você achou, Ed? Então, Lúcia, eu estava vendo isso. O que tem a literatura está descrito, e a gente tem visto aqui também, é que o aumento da transaminase está muito relacionado com a gravidade da COVID, da infecção. É decorrente, sobretudo, de alterações sistêmicas pelo próprio quadro infeccioso do novo coronavírus, da tempestade de citocina, e também por algum fenômeno tromboembólico que ocorre também frequentemente. Os estudos de patologia do fígado, tem um estudo de Milão, que é o maior que tem, e que mostra muito o fenômeno tromboembólico, fenômeno vascular, microtrombose dentro do fígado e que aumentam as transaminases e tal. Fora isso, também tem o uso dos antivirais, dos antibióticos, coisas que podem provocar DILI. Agora, esse aumento aí que houve do dia 15 para o dia 18, como ela falou, eu acho que isso foi decorrente da isquemia, do choque hemorrágico aí, do sangramento,
porque é um aumento muito súbito em intervalo de tempo muito curto. 10 vezes. Então, eu acho que realmente esse doente, apesar de ter uma doença grave, uma COVID grave e tal, com um comprometimento sistêmico e descompensando a encefalopatia, essa coisa toda, aparentemente não teve um sofrimento hepático, pelo menos para trás a gente só vai ter essa transaminase aí do dia 15, mas eu acredito que não devia ser muito alterado anteriormente mesmo. Eu acho que isso aí foi decorrente mais da isquemia e do sangramento. Agora, pessoal, deixa eu perguntar para vocês que estudam cirrose com muito detalhe, né? Vocês acham que uma infecção pelo Covid, ainda que grave, pode levar a uma descompensação da cirrose desse tamanho, sim? É uma pergunta que eu acho que essa experiência a gente vai começar a ter agora, né, Celso? Teoricamente, um processo infeccioso, ele vai alterar todas as necessidades metabólicas e vai exigir também do fígado uma resposta que muitas vezes o paciente não vai ter. Especificamente no caso do COVID, a gente tem a possibilidade de lesão mesmo do fígado, quer dizer, um fígado que já é um fígado comprometido, e ele passa a ter uma lesão hepatocelular, mas uma coisa que está me chamando a atenção aqui é que ele teve, enfim, esse dedímero que subiu bastante, né, e também está me chamando bastante a atenção que ele era plaquetopênico, sem dúvida nenhuma, mas se eu estou vendo direitinho, ele chegou a 3.400 de plaqueta, 8.100, é isso mesmo, né? Quer dizer, ele teve uma queda muito importante das plaquetas no final. E aí eu fiquei pensando se ele não estava consumindo mesmo, se ele não estava num processo mesmo de CIVD, que pode ter, inclusive, afetado esse fígado, causado esse sangramento, que possivelmente foi um sangramento em lençol do estômago, que agravou mais ainda as coisas, porque o cirrótico é isso, né? Ele vai descompensando tudo, e tudo vai ficando, quando você acha que nada pode ficar pior, ele consegue piorar as coisas, com o sangramento dessa monta, por exemplo. Né? Mas eu fiquei com essa sensação. E não dá para descartar que ele tenha tido um processo bacteriano superajuntado, que é super comum, né? Especialmente em paciente entubado e tudo mais. E uma outra coisa, Ed, que eu também tenho percebido, tenho visto, é lesão por droga, né? Eu vi um negócio que é tão raro, mas eu vi lá no hospital de campanha, que foi uma hepatite colestática pelo Tazocin. Quer dizer, no meio da confusão toda, o paciente ainda me faz uma baita de uma colestase, vai para 17 de bilirrubina, e tinha uma relação temporal com o Tazocin, e o resto não parecia bater tal. E aí, então, a gente tirou o Tazocin, que é uma droga que a gente tem usado muito, né, quando o paciente não está indo bem com ceftriaxone, azitromicina, tal, não sei o quê, e foi muito rápida a resposta. Foi muito rápido, então parece que ter sido mesmo. Aqui é aquela coisa, né? A gente faz um monte de hipótese, parece que foi, né? Pela característica. Então, tem muita droga também, às vezes, né? Nesse caso, acho que não. Acho que foi isso que o Ed falou mesmo. Ele piorou mesmo no final. Agora, esse choque também pode ter sido agravado por fenômenos microtrombóticos nesse fígado que pioraram mais ainda toda a situação, eu imagino. Mas essa pergunta do Celso, quer dizer, se foi o Covid que o descompensou, eu acho até que não, porque esse paciente já era um paciente muito limítrofe mesmo, né? Um paciente que já tinha tido uma internação anterior recente, onde muito provavelmente ele não estava com Covid, já estava com uma descompensação. Eu acho que contribuiu, mas não é o fator determinante da descompensação. Agora, em descompensando, a mortalidade dos pacientes cirróticos descompensados que adquirem Covid é muito alta. 1/3 morre, né? Nossa. Então, ele está meio dentro do esperado aí para a gravidade do quadro. Só uma perguntinha, aquele streptococo gordini, o que é aquilo? Aquilo pode ser contaminação ou pode realmente ter sido uma peritonite secundária e aquela paracentese? Então, é curioso porque o restante do quadro bioquímico, ele era muito inocente, né? Dá a impressão que é contaminação, né? Mas vai saber, né? Agora, em relação ao que a Lúcia estava falando, de repente a descompensação foi por uma PBE, que não
pelo Covid. E a Agora, impressão que o Covid... Covid... interessante, que é um detalhe, né, eu acho, mas me chamou a atenção. Eu li ontem ou anteontem um levantamento que foi feito sobre diabéticos e Covid. E um fator de proteção foi tomar metformina. Então, eles fizeram uma análise multivariada, com regressão logística, e os pacientes que tomaram metformina tinham uma razão de risco de 0,33. Quer dizer, foi muito menor em relação ao pessoal que não tomava. Então, eu achei assim, um dado curioso, né? Quanto que isso talvez tivesse, de certa forma, ajudado a dar uma empurradinha para... Né? Não sei se a metformina tem algum efeito anti-inflamatório, vocês sabem? O que é metformina? Não. Desconheço. Não. Desconheço. A heparina até é um fator que eles acham que pode ajudar a ter algum efeito inflamatório, mas a metformina, eu estou super surpresa com isso, eu não sabia, não. Eu não tinha essa noção. E é um problema, né, Celso, porque o que a gente tem visto, uns diabetes, assim, que pegam o cara com o dente, assim. O que se acha é que o COVID, ele provavelmente ataca as células pancreáticas também, né, e causa um diabetes ou um agravamento muito importante. De fato, eles são pacientes de dificílimo controle. São pacientes que estavam em casa tomando metformina, 750, 1-2 vezes por dia, né? E aí, de repente, eles fazem umas hiperglicemias brutais, de 500, coisa que você não costuma ver nem com infecção bacteriana, e de dificílimo controle. Às vezes você vai subindo, quando você vai ver, o cara tá tomando 80 de insulina, mais reposição com regular, é um negócio, assim, impressionante, as hiperglicemias que eles fazem, né? Que é outro aspecto que eu acho que vai ter que ser estudado depois, porque eu fico me perguntando o que vai sobrar desse diabetes quando eles recuperarem, né? Será que eles vão continuar tão difíceis, ou se foi um processo, pelo processo infeccioso, por toda a coisa das citocinas, enfim. Mas é bem difícil de manejar. Marjorie. Então, eu vi esse estudo que o Celso falou com a metformina, eu acho que antes de ontem também. Eu não li, mas eu vi que está saindo. Saiu também alguma coisa com losartana, que a losartana, para os hipertensos, algum efeito protetor. Saiu também com simvastatina. Quer dizer, eu acho que eles estão pegando sobretudo os americanos, estão pegando esses bancos de dados imensos, com muito doente com Covid, e aí separa quem usa determinadas... Mas são estudos observacionais, são estudos com outros objetivos e coisas, são análises de banco de dados que a quantidade de paciente é tão grande que, se fizer alguma comparação, a chance de ter alguma diferença estatisticamente significante é alta. Então, eu não sei se... Mas você sabe que vocês estão falando aí, eu fui fuçar aqui, né? Tem um artigo do Circulation, que é uma super revista, né, de 2016, falando dos efeitos anti-inflamatórios da metformina. Não relacionados ao status do diabetes. Então, eu acho que deve ser por aí mesmo. Deve ser pelo efeito anti-inflamatório. Que coisa, hein? Posso te fazer uma pergunta, Marjorie? Pode. Dá uma voltadinha, porque aquela troponina foi valorizada? Não foi valorizada e foi solicitada no final. Então, ela foi solicitada no dia 18. Então, ela ele já tinha chocado? Isso. Provavelmente. Não teve curva, não fizeram nada. Eu acho que, sim, no final que pediram. Mas não foi valorizada, não. A impressão que eu tive é que talvez a Covid não tivesse matado o nosso amigo. E sim, essa hemorragia digestiva alta que deve... pela queda abrupta e importante da hemoglobina, uma endoscopia que não conseguiu nem lavar, eu acho que daí ele chocou, fez uma baita isquemia hepática e acabou descendo. Mas não sei se repetiram a tomo em algum momento, porque a suspeita era só que havia 25% só de comprometimento de parênquima pulmonar. Será que isso seria suficiente para chamar de Covid grave?
Sim, eu também, fazendo caso, eu tive essa impressão, até porque ele evoluiu, deixa eu só a curva aqui, ele em área ambiente. Então, desde o dia 10 ao dia 18, ele em nenhum momento ele foi entubado novamente. Então, ele só foi entubado do dia 6 ao dia 8, por conta do rebaixamento do nível de consciência, a admissão hospitalar. Em seguida, ele evoluiu com a confirmação do Covid, mas em ambiente até de UTI, depois passou para a enfermaria, mas em área ambiente durante todo esse tempo. Na intercorrência, que ele acabou sendo entubado novamente por conta do sangramento lutuoso. O Marjorie, coloca o laboratório dele último. O último? Eu concordo com o doutor Eduardo, eu acho que Covid aí foi um passeio aí no meio desse percurso do paciente, porque, veja, o pulmão não era tão feio quanto parecia ser. A gasometria dele, ele é entubado no momento que ele tem uma saturação de 98%. Ele é entubado por rebaixamento do sensório. E aí, quando a gente olha aqui 18/7, ele tem 11% de bastões, então ele tem um desvio para a esquerda aqui significativo, e aqui deve ser 1.288, né? E não 11.288. Né? Isso. E aí ele faz uma discrasia sanguínea, né? O NR o tempo todo era 1,8, 1,6, vai para 3,84. Ele faz uma plaquetopenia crítica, como se ele tivesse feito um quadro de CIVD mesmo, e aí acho que o quadro, por trás disso, deve ser infeccioso bacteriano. Eu acho que não é viral, não. Acho que ele fez hemoculturas no final para... Vocês têm resultado? Todas negativas, as hemoculturas. Eu repeti hemoculturas durante a internação também, mas as hemoculturas vieram negativas. Ele estava em uso de Tazocin durante todo esse tempo, no último período aí que escalonaram os antibióticos, do dia 17 para o dia 18, que escalonaram. Porque ele morre, inclusive, com linfócitos um pouquinho melhor do que ele tinha ao longo de toda a evolução, né? Ele era 300 e pouco, ele morre com 706 de linfócitos, e faz um consumo, né? O NR se alarga, quer dizer, ele depleta os fatores de coagulação, faz uma plaquetopenia de 3.400, depois aqui ele deve ter sido transfundido, alguma coisa para ficar com 800, mas foi, né? Transfundido. Isso deve ser uma CIVD, né? O PCR dele vai caindo, né? Olha, a gente tem que lembrar que o Covid, ele às vezes, o quadro pulmonar, ele não é tão importante, mas o paciente acaba fazendo, o que ele faz muito é trombose, ele faz fenômeno microembólico, em tudo quanto quando não faz macroembólico mesmo, né? Tem umas coisas grotescas, assim, se encontrar trombo dentro do ventrículo, os TEPs absurdos, assim, que são, assim, dramáticos, né? Então, o comportamento dele, não dá para dizer que não foi bacteriano, Gama, mas pode ter sido pelo vírus também. Vamos lembrar que o dedímero dele era extremamente alto, né? O dedímero dele, acho que estava 11.000. A gente sabe que o dedímero ele também pode aumentar em processos inflamatórios, mas a PCR dele não era tão alta assim, e o dedímero muito alto, né? Chama a atenção. Aqui, Patrícia, se ele estiver fazendo uma CIVD, ele vai fazer fibrinólise e o dedímero vai subir também. Então, tem um estado aqui final de confusão, né, em termos de representação do laboratório, né? E eu estava lendo semana passada, tem esses, como a Paty está falando, tem uma seleção de casos de quadros neurológicos centrais, importante, ele teve, na verdade, a manifestação dele foi central, né? Alteração de comportamento, como se ele tivesse feito um AVC, né? Em função do Covid, pela embolização, por alteração de coagulação pelo Covid. Então, é difícil mesmo separar aí joio do trigo, né? Mas eu concordo com o Eduardo, eu acho que esse doente morreu por sangramento, por choque hemorrágico. Ele fez 4,6 de hemoglobina, a hemoglobina dele no dia 8 era de 12,5, tinha um hematócrito de 35,8, caiu tudo. Ele tinha 8.000 plaquetas, tinha um NR de 3,8, quer dizer, não tinha quem segurasse o sangramento desse doente. Ele sangrou, ele morreu sangrando.
Não, eu acho que... Mas é que, Ed, eu acho que esse foi o evento final, mas o que levou a esse baita sangramento? Por que ele consumiu esse tanto de plaqueta? Eu acho que essa é a questão, né? Talvez a hipertensão portal associada a estresse, a uma gastrite erosiva, sei lá, um doente de UTI e tal, e sangrou mesmo, e acabou, e não tem como segurar. Tinha um residente da Nefro, da tua época, Patrícia, Eduardo lembra dele também, os mais velhos vão lembrar, chamado Marcelo Negão. Lembra dele, Patrícia? Eu lembro. Da Nefro, ele dizia, esse daí fritou o cabeçote. Ele caiu a metade da hemoglobina em 24 horas, praticamente, né? Eu acho que ele sangrou, mas eu concordo com a Patrícia. Acho que a etiologia do sangramento pode ser... Ele foi para necrópsia, só para perguntar? Não foi. Já que a gente está falando de trabalhos recentes, eu não sei se alguém teve a oportunidade, mas eu vi que saiu em alguma das revistas de gastro essa semana, que a elastografia hepática com preditivo de mortalidade na COVID. Puxa. Você viu isso? Os pacientes com mais chance de morrer têm elastografia mesmo, acho que independente de doença hepática, né? Um marcador. Eita. Sim. Não, mas eu só queria chamar a atenção, pessoal, uma coisa que me preocupa, que hoje em dia, até prova em contrário, qualquer coisa é Covid, né? Então, esses dias eu vi um paciente que tinha um abscesso dentário, entrou em choque séptico na UTI, tinha hemocultura positiva e o pessoal querendo fazer Covid nas fezes. Porque ele já tinha feito aqui na nasofaringe, era negativo. Então, vamos fazer nas fezes. Falei, escuta, se você quiser, eu dou um resultado positivo para você, mas o cara está com uma sepse bacteriana. Ai, meu Deus. Então, algum mais comentário? A Marjorie vai apresentar o trabalho que nossos residentes fizeram com o Betinho e com a Ana Cristina, para mostrar a nossa casuística, Celso. Vamos lá. Vamos lá. Então, vou apresentar o trabalho feito pelos residentes de gastroenterologia e de hepatologia aqui na Escola Paulista de Medicina, sob a orientação da doutora Ana Cristina e doutor Roberto Carvalho Filho. O tema do trabalho é o impacto da Covid-19 na evolução hospitalar de portadores de cirrose. Bom, todos os autores do presente estudo declaram não haver conflitos de interesse relacionados ao tema desta apresentação. Até o momento, o impacto da Covid-19 na evolução de indivíduos portadores de doença hepática avançada ainda não é completamente conhecido. Existe uma significativa controvérsia se a Covid-19 teria uma evolução mais grave naqueles pacientes portadores de cirrose. Dessa forma, o objetivo do estudo é avaliar as características clínico-laboratoriais e evolutivas da Covid-19 em pacientes com cirrose hospitalizados em um serviço terciário. O trabalho tem um desenho, que é o estudo analítico prospectivo com coleta de dados padronizadas, na qual o diagnóstico de cirrose ele foi estabelecido por meio de dados clínicos associados com resultados laboratoriais e de imagem. O trabalho ele se estendeu no período de março a julho de 2020, no Hospital São Paulo, EPM Unifesp, no qual os pacientes elegíveis eram aqueles pacientes com descompensação hepática e ou sintomas respiratórios. Os pacientes, eles tinham o diagnóstico de Covid-19 através do PCR positivo para SARS-CoV através de SWAB e ou tomografia de tórax típica. Esses exames eles poderiam ser feitos tanto à admissão ou durante a hospitalização. Os pacientes controles eram aqueles pacientes com cirrose descompensada, mas que não tinham nenhum critério para a Covid-19. Bom, as características gerais dos pacientes nessa tabela, correspondendo a um N de 62, evidenciou a idade média de 59,9, sendo que mais do que 50% dos pacientes possuíam a idade superior a 60 anos. O sexo masculino foi o sexo predominante, correspondendo a 79%, a etnia caucasoide era mais predominante, 58%, e a etiologia da hepatopatia mais predominante foi a doença hepática alcoólica. Em relação à gravidade da doença hepática, o Child B foi o mais predominante, correspondendo a 52% dos pacientes, seguido do Child C, com 40%, e Child A, com a fatia menor, apenas 8% dos pacientes.
Em relação ao MELG, desculpa, em relação ao MELG, a maioria eram pacientes graves, maior ou igual a 20 o MELG, seguidos de um MELG entre 11 e 19 em 41% da população, e um MELG menor do que 11 apenas em 7% da população. Dos pacientes à admissão hospitalar, aqueles que possuíam descompensações por conta da hepatopatia era a maioria, correspondendo a 74% do paciente, sendo que a CIT, associado ou não ao PBE, correspondeu a 62% deles, seguido de encefalopatia hepática, HBA e outras etiologias. Associado só a sintomas respiratórios na admissão hospitalar, correspondeu a 15%, e associado os dois, tanto a descompensação hepática como o sintoma respiratório, correspondeu a 11% da população do estudo. O diagnóstico de COVID, ele foi estabelecido mais predominantemente através do PCR, em 71% dos pacientes, e em 29% foi através da tomografia típica. Nesse gráfico aqui, a gente observa o momento da infecção, sendo que 81% tiveram uma infecção pressuposta pré-admissão, com um tempo mediano de 7 dias, uma mediana de 7 dias. E pós-admissão, correspondendo a 19%, com a mediana de 24 dias. Nessa tabela, a gente coloca um N de 56%, porque com o objetivo de identificar fatores preditores da presença do COVID no momento da admissão, comparamos as características de pacientes com cirrose e com COVID, e com cirrose e sem COVID, à admissão hospitalar. Portanto, a gente acabou excluindo todos aqueles pacientes que se infectaram durante a hospitalização. Então, a gente percebeu que tanto a idade, o sexo, a etnia, a gravidade da hepatopatia, eles não tiveram significância estatística. Porém, a linfopenia, ele foi significante estatisticamente, um fator de gravidade à admissão. No grupo cirrose sem COVID, correspondeu a 32% a presença, e no grupo cirrose com COVID, correspondeu a 68%, com um P significante estatisticamente. Nessa tabela, a gente observa o tempo de hospitalização dos pacientes, sendo que a mediana foi de 18 dias para o grupo de cirrose com COVID e uma mediana de 5 dias para o paciente com cirrose e sem COVID. Por fim, a gente observa que tanto a hiponatremia quanto a internação em UTI, ventilação mecânica e a diálise com necessidade, e lesão renal aguda com necessidade de diálise, eles foram numericamente superiores naquele grupo com cirrose e com COVID. Porém, esses números eles não foram significantes estatisticamente. E a mortalidade foi elevada tanto no grupo cirrose com COVID e cirrose sem COVID, correspondendo a 36% e 39%, respectivamente. Concluindo assim o trabalho, sendo que portadores de cirrose hospitalizados com COVID-19 ou infectados com a doença durante a hospitalização tendem a evoluir com complicações clínicas, hospitalização prolongada e taxa de mortalidade hospitalar elevada, embora esta seja similar àquelas observadas em cirróticos descompensados sem COVID-19. Obrigada. Muito bom, Marjorie. Parabéns. Vocês perguntam alguma coisa para a Marjorie do seu trabalho? Muito bom. Muito bom mesmo, muito interessante. Bastante gente, hein? E essa tabela a gente ainda está completando ela, porque a gente teve, né, ela finalizou, foi em julho, né, em junho, então a gente ainda tem bastante paciente para complementar, de agosto, setembro. Então, a tabela ainda vai ser alimentada. Quem sabe vocês alcançam essa significância estatística, né, Marjorie, aumentando um pouco esse N mesmo, porque dá a impressão que era para ter, né, deu até tendência, eu acho, em alguns pacientes, deu 0,07, não deu? 0,08? 0,08. 0,08, Uhum. Bateu na trave, né? Bateu, vai dar sim, eu acho que vai dar. Mas a mortalidade é bem parecida, né? Eu acho que o cirrótico ele já é grave sozinho, ele não precisa do COVID.
E a população internas é uma população grave, né? Então, MEL de elevado, Child B, então já é uma população que já tem uma gravidade de uma hepatopatia já importante. Quando a gente estava colocando dados, a gente tinha essa impressão que ia ter uma mortalidade bem maior também. Mas a mortalidade na Covid, ela é alta no cirrótico, bem alta, como a Lúcia falou aí, 1/3 morre, mas em relação a quem não tem cirrose. Aqui vocês estão comparando cirrose com cirrose. Então, os dois grupos são muito graves. Por isso que talvez não dê. Verdade. Muito bem. E aí, deixa pessoal, eu perguntar mais uma coisa. Eu pedi para o doutor Deixa eu perguntar uma coisa. Oi? Esses doentes cirróticos que vocês incluíram, já eram da escola, já era do ambulatório da gastro? Então, na verdade, esses pacientes foram os pacientes que chegaram descompensados à emergência do Hospital São Paulo. Então, assim, até alguns pacientes a gente pode ter perdido por conta que foram diretamente para a UTI. Então, geralmente, a gente tinha admissão aquele paciente que ia para a sala de emergência, ficava lá no meio, que a gente conseguia ter um segmento. Então, era todos os pacientes descompensados em cirrose que entraram no Hospital São Paulo, que a gente teve conhecimento nesse intervalo de tempo, de março a julho. Mas acho que ele está perguntando se já eram nossos antigos lá do ambulatório. Não necessariamente. Não necessariamente. Tinha de tudo, né? Tinha antigo e tinha novo. Exato. Não necessariamente. E eram pacientes na fila de transplante, provavelmente, né? A grande maioria com MEL bem alto, né? Uhum. Exato. Teve até um paciente, Nanda, fala aí do Marco Antônio, um paciente também que pegou Covid. O Marco Antônio, ele internou. Ele transplantou, ele internou, ele teve Covid. Na verdade, ele não teve nunca um PCR positivo, mas ele tinha uma tomografia muito típica, ele tinha um quadro clínico muito típico, ele ficou na enfermaria da DIPA, isolado por Covid, e a gente conseguiu dar alta para ele, depois ele reinternou, aí depois ele transplantou, e tá bem. Olha. Reinternou descompensado em ascite, PBE de novo, né? Ele já estava bem grave. Dependendo do momento, pessoal, que a gente faz o PCR, dependendo da coleta, quer dizer, pelo fato dele ser negativo, não dá para excluir totalmente. Exatamente. Esses pacientes com história típica e tomografia típica foi incluída no estudo como Covid positivo, independente do PCR. Claro. Esse paciente, no caso, ele estava 10 dias no corredor lá do pronto-socorro, e aí começou a evoluir, no dia, na verdade, que ele subiu para a enfermaria, até ele começou a evoluir com tosse, de saturação, tinha uma tomografia típica, e aí a gente acabou fechando como Covid positivo mesmo, apesar do PCR negativo. Agora, isso que eu acho interessante também, esse comentário da gravidade do paciente cirrótico, porque, na verdade, o nosso objetivo foi pegar dois grupos semelhantes, né? Então, seriam cirróticos internando descompensados de alguma forma, com ou sem Covid. Realmente, essa comparação com o paciente cirrótico não descompensado seria interessante. Aí, sim, eu acho que a gente ia ver que a mortalidade não seria tão grande, né, doutor Edmundo? Nesse consórcio que junta os pacientes aí no mundo todo, né? Quem quiser coloca lá esse Secure Cirrhosis, que é do ISO, a mortalidade cirrótico descompensado é de 1/3, 30 e poucos %. E no hepatopata não cirrótico é 7%. Puxa. Então, é uma diferença muito grande, né? Mas eu acho que o legal desse trabalho aí é justamente ter comparado com o descompensado não Covid, né? Porque acabou mostrando que a mortalidade é talvez mais por conta da doença de base do que qualquer outra coisa, né? E é uma informação interessante, para não jogar a toalha no cirrótico descompensado por Covid, porque, esse vai morrer muito mais. Não, né? Mas a morbidade é maior, aparentemente, se eles conseguirem alcançar, né? Quer dizer, é um paciente que tem uma morbidade
provavelmente maior. Vamos ver se com esse aumento do N consegue, por exemplo, ventilação mecânica, né? Apesar do 0,1, diálise, 55 para 36%, né? É um número que chama a atenção, né? Mas vale a pena investir, é exatamente isso. Investe que a chance deles morrerem é grande de qualquer jeito, mas eles podem se salvar, independentemente de qualquer coisa, né? E vocês que estão vendo bastante Covid, a frequência com que os pacientes internados vão para a diálise, ela é realmente alta? Tem alguma prevalência estimada, assim, de Covid independente da cirrose? Porque a gente tem visto bastante gente saindo de diálise, ou só daqueles que vão para a UTI, que... Doutora, a gente não consegue ver muito aqui no hospital esses pacientes COVID sem cirrose. Não, a gente acaba vendo mais os cirróticos. A gente não tem esse dado. Eduardo, aqui no HC, aqui em Recife, é muito alto a taxa de hemodiálise na UTI, eles chamam de bloco vida, que é o bloco COVID. Sei lá, eu acho que é de 20%, 30% de insuficiência renal necessitando de tratamento dialítico. É muito, eles fizeram, o pessoal da Nefro fez um esquema de plantão e cada um fica um dia da semana, passa o dia na UTI dialisando, quer dizer, muita gente dialisando com insuficiência renal na UTI COVID. Não necessariamente os cirróticos, né, doutor? Você está falando de todos os pacientes, né? Não, geral, não, cirrótico não. Cirrótico a gente viu muito pouco. E agora eu estou entendendo porque você conseguiu uma casuística grande, porque eu acho que a escola, a emergência do Hospital São Paulo, é referência para a cirrose com Covid. Por isso que você tem uma quantidade grande de doentes, 62 doentes, quer dizer, por isso, a gente aqui não viu muito, porque a gente era qualquer doente viria para cá, independente de cirrose, alguma complicação, alguma coisa. Por isso. Eu vi que a Jana só teve 7 casos, né? Aquela coisa aí. Janaína, lá em Santa Catarina. A Janaína está falando aqui ela falou aqui nos comentários que nos pacientes dela não acha que tivemos 7, nenhum cirrótico foi para diálise. Mas eu acho que ela está falando dos cirróticos. Agora, Ed, a taxa de vocês de reversão nos nefropatas que vão para a cirrose é alta ou não? É baixa? Clarice, eu estou me referindo a doentes com Covid geral, não estou me falando de cirrótico. Eu não tenho esse dado. Não, em geral mesmo, em geral. Recupera. Boa parte. A mortalidade muito alta no início, no mês de abril, maio, no começo, que chegavam doentes muito graves na UTI do hospital. Muito graves. Morriam com 24, 48, 72 horas. Porque eram doentes que estavam esperando em fila, vaga em UTI. À medida que foi diminuindo, que foram abrindo leitos de UTI no estado inteiro, foi diminuindo a demanda, e aí esses doentes começaram a chegar menos graves, e aí também o pessoal médico começou a pegar a mão, começou a saber lidar melhor com esses doentes, e aí a mortalidade foi diminuindo, mas no começo deu mais de 50%, 60% de mortalidade, com doentes gravíssimos, e com o tempo, hoje em dia, está em torno de 20%, não chega a 30%, a mortalidade na UTI do HC. E a quantidade de doentes está diminuindo muito. A semana passada tinham 4 doentes só internados. Bom, pessoal, eu pedi para o doutor Celso Granato fazer uma apresentaçãozinha para a gente do que ele achasse legal passar para a gente essa vivência que ele está tendo nessa pandemia. O Celso vai falar alguma coisinha para a gente? Bom, pessoal, vocês veem minha tela, não? Ainda não, doutor. Fernanda, desapareceu aquela coisinha aqui que você me falou. Apresentar agora? É. O senhor vai abrir o senhor abriu no Safari? Espera um pouquinho só. Tela inteira. Compartilhar. Isso, está indo, doutor. Está indo? Uhum. Foi. Bom, então, pessoal, queria agradecer o Edu pelo convite para falar com vocês.
E eu resolvi pegar um aspecto assim que eu achei que podia ser interessante para vocês, na medida em que vocês lidam com pacientes cirróticos, mas pacientes com vários tipos de alteração da resposta imune, são pacientes cronicamente inflamados, né? E para que a gente pudesse entender um pouquinho essa doença, né? Vocês estão vendo a apresentação, né? Ainda não, doutor, o senhor tem que clicar lá no PowerPoint, ali embaixo. Isso. Uhum. Isso, agora sim. Porque a gente, pessoal, está aprendendo muito nessa fase, né? E estamos apanhando muito também, porque tem uma série de coisas que a gente nunca fez em doença respiratória viral aguda. Quem é que de nós aqui fez sorologia para gripe no passado? Sorologia para resfriado? Então, a gente está sendo obrigado a interpretar uma série de situações que a gente nunca viveu no passado, e com um vírus que deve ter particularidade que talvez a gente não consiga extrapolar a partir de outros vírus, né? Bom, então, aqui está uma fotografia com microscopia eletrônica de uma célula contaminada pelo Covid-19, o SARS-CoV-2. Vocês veem a quantidade de vírus que sai da célula, né? Aqui tem uma outra fotografia, só para dizer que ele é até um vírus bonito, né? Se ele não fosse tão malvado, até que era interessante, né? Mas vocês veem que é uma produção muito grande de vírus, né? Bom, aqui está uma coisa mais artística, né? Que eu quero enfatizar porque vai ser importante para o que vier depois. Então, a gente está lidando aqui com a pontinha dessa espícula, que é o receptor viral para se ligar no receptor celular. Tá? Essa região aqui que eu estou mostrando é chamada de RBD, que é Receptor Binding Domain, que é onde ele se liga no receptor, que é da enzima conversora de angiotensina, né? Então, essa aqui é a região importante e contra o qual a gente devia estar produzindo anticorpos neutralizantes, né? Bom, o que tem o SARS-CoV-2 que a gente acha intrigante, né? Em primeiro lugar, ele tem um período de incubação muito variável para um vírus de infecção respiratória aguda. Ele tem uma mediana de 5 dias e com variados de 2 a 12 dias. Normalmente, resfriado é 1 dia, influenza é no máximo 2 dias, né? Então, é um vírus diferente, né? Ele tem variações clínicas muito variáveis, frequentemente muito distintas. Então, 40% a 45% tem formas totalmente assintomáticas, 35% a 40% moderadas e mais ou menos 15% graves. Essas manifestações clínicas costumam ser de baixa letalidade em criança, é raro você ver criança morrer, porém elas têm possibilidade de evoluir para uma síndrome multissistêmica inflamatória. E aí sim ela pode ficar muito grave. E a gente ainda não entende isso muito bem. Porque se é verdade que a criança tem pouco receptor, por que em uma parte dessas crianças elas têm essa evolução? Será que esse vírus realmente tem um componente de mexer com a resposta imune, como parece ser, né? Parece que a variabilidade genética entre os vários clados de vírus é relativamente pequena. Ele não é um vírus que sofre tanta mutação. Então, leva a gente a pensar que talvez o papel mais relevante seja da resposta imune mesmo, né? Outra característica que é intrigante para a gente é a intermitência da liberação do RNA. Às vezes é completo, às vezes é incompleto. E qual é a relação que isso tem com a meia-vida do epitélio nasal, que é uma meia-vida muito larga,
em geral de 2 a 3 meses, né? Isso faz com que a pessoa fique eliminando o vírus durante muitos meses depois e não tenha capacidade de infecção normalmente, mas atrapalha a vida da pessoa e, consequentemente, a nossa. Bom, eu resolvi começar pela imunidade celular, porque é aquela que eu acho que é mais relevante nesse contexto, né? Então, só para retomar para a gente, os vírus RNA, eles têm um primeiro contato com o sistema imune através desses receptores que reconhecem padrão, né? Que são Pattern Recognition Receptors, né? Normalmente, eles se ligam com proteínas no citosol, o principal sistema é o Rig1-like, e com o Toll-like receptor. O mais importante é o 3, mas também pode ser o 7 e o 8, e esses podem ser extracelulares ou endossômicos. A partir dessa que acontece essa ligação, há uma produção do interferon do tipo 1 e do tipo 3 e várias citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1, 6, 8, e é muito importante que essa ativação seja feita no momento certo, porque se ela demorar para acontecer, vai ter outros desdobramentos. Não se sabe ainda quais são os genes que são estimulados, nesse caso, pelo interferon. Parece que esse sistema chamado LYE6 é importante nisso, para que aconteça tudo num time bem coordenado, né? A partir desse desencadeamento do interferon do tipo 1 e 3, começa a haver o combate do vírus, mas já se detectaram várias sequências do vírus que inibem a secreção de interferon e burlam esse reconhecimento por esses receptores. Se você demorar muito para ativar interferon, quando ele acontece, ele começa a aumentar a expressão do receptor do vírus no epitélio das vias aéreas, o que não é bom, porque você torna, então, a pessoa mais suscetível ao vírus, né? Normalmente, pessoal, quem cuida dessas infecções que vêm por mucosa são as células mieloides, que podem ser as células dendríticas de várias origens e também os macrófagos. E, aparentemente, é uma desregulação desse sistema aqui na fase inicial da doença e que isso levaria ao desconforto respiratório agudo, além da tempestade de citocinas e mesmo da leucopenia. Vários estudos feitos com citometria de fluxo têm mostrado que logo após a infecção há um afluxo de células CD4 ativadas e de macrófagos inflamatórios que se invadem o pulmão e ficam produzindo GM-CSF. E essa assinatura imune, esse tipo de resposta, vai caminhando junto com o paciente e vai se tornando mais intenso à medida que a doença fica mais grave. Além disso, parece ter uma disfunção das células natural killer, que sofrem uma mudança do padrão de citocinas produzidas e faz com que também há uma diminuição de células CD4, CD8, aliás, como a gente viu nesse paciente, e essa queda do CD8 tem uma relação quantitativa com a gravidade do doente, né? Aí, essas células apresentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas, linfócitos B, normalmente vão apresentar esses antígenos para as células CD4, CD8, gerando a formação de anticorpos e a resposta imune celular adaptativa. Então, aí começa a ter uma resposta boa. Então, esse desenho aqui mostra como é que seria uma resposta, né? O vírus se liga inicialmente na ACE2, ele tem outros correceptores, e isso aqui vai induzir um processo de piroptose,
que é um processo exacerbado de inflamação, né? E isso aqui é gerado principalmente da célula dessa resposta imune inata, né? E, normalmente, com uma resposta adequada, você tem uma ação de células T, monócitos, macrófagos, produzindo aquelas várias interleucinas inflamatórias que eu falei, e essa célula acaba morrendo. Só que, se a resposta for saudável, você vai ter uma produção de anticorpos neutralizantes, a célula T vai fazer um efeito muito bom, vai matar essa célula, né? As células infectadas são rapidamente clareadas, os vírus são inativados pelos anticorpos neutralizantes e tem uma resposta imune mais restrita. Só que uma parte das pessoas tem uma reação disfuncional, tem uma infiltração muito grande de monócitos, macrófagos, células T, CD4 e CD8, natural killer, e isso se dissemina não só para uma área maior do pulmão, como para outros órgãos. A gente sabe hoje em dia que isso é uma doença sistêmica, acometimento do pâncreas, do fígado, dos rins, do coração, é uma doença que acomete praticamente todos os órgãos da economia, né? Bom, como é que a gente compara isso com uma resposta imune celular boa, né? Primeiro, a gente começou comparando com o SARS-CoV-1, que foi aquele vírus que deu aquela epidemia em 2002, 2003. Pacientes que tiveram SARS-CoV-1 desenvolvem uma resposta TCD4 positiva, que reagem contra peptídeos virais, e isso tem relação com a sobrevida. Nos pacientes com SARS-CoV-2, 83% desses pacientes tiveram essa resposta também documentada, mas isso acontece também com 34% dos voluntários soronegativos. Só que essa reação ela acontece contra peptídeos aminoterminais e carboxiterminais, especialmente do antígeno do spike, aquelas que eu falei para vocês que fica na ponta da espinha do vírus. E as pessoas que reagem sendo soronegativas, elas reagem apenas contra os carboxiterminais. Então, como existe uma autoimologia entre os epítopos carboxiterminais, esses pacientes têm uma reatividade parcial, mas não contra o RBD. E é possível que isso module a resposta imune contra o vírus e tenha uma participação na intensidade clínica da doença. Passada essa fase inicial, que a gente consegue detectar o RNA viral, isso dura, na sua média, até o 7º, 8º dia, a gente começa a ter uma resposta imune humoral, inicialmente IgM ou IgA, e depois uma IgG. Agora, o que é curioso, pessoal, é que a gente vê vários tipos de combinação que são diferentes daquilo que a gente costuma pensar normalmente. Por exemplo, tem pessoas que fazem IgG antes de IgM, tem pessoas que fazem IgM antes da IgG. Agora, essa resposta é muito tardia. Vocês veem que aqui pode demorar 15 dias para a pessoa ter uma resposta completa, ou até mais tarde, 4 semanas, né? Outra coisa é que pacientes que têm formas clínicas graves fazem mais anticorpos do que pacientes que têm formas clínicas menos graves. E, às vezes, essa diferença é muito importante, como nesse caso aqui, né? Esse aqui é um outro trabalho relacionando a forma clínica com a produção de anticorpos. E vocês veem que em todos eles, desde que você faça um ELISA com a RBD, ou com outra região do antígeno do spike, ou com o antígeno da nucleoproteína do vírus, todos os pacientes que têm formas clínicas graves
têm mais anticorpos do que aquelas pessoas que têm resposta não graves. Acontece que todos os testes que foram lançados no mercado para sorologia usavam como base pacientes que tinham feito o PCR, que, em geral, estavam internados, porque não se conseguia fazer o PCR em todo mundo. E, nesses casos, a sorologia funcionou muito bem. O problema começou a aparecer quando a gente começou a fazer essa mesma sorologia para pacientes que tinham formas menos graves ou totalmente assintomáticas. E a gente percebeu que a resposta deles era diferente, né? Então, vocês veem aqui um estudo que foi feito em Nova York com pacientes com formas leves e moderadas, né? Eram 1.343 pacientes com PCR positivo, 99% tiveram soroconversão, mas após 24 dias. E aqueles pacientes que tinham sintomas clínicos compatíveis, inclusive tinham sido vistos por profissionais da área de saúde, mas nunca tiveram PCR positivo, tinham 36% de positividade, mostrando que esses pacientes que falam para a gente que tiveram sintomas clínicos, tiveram contatos com pessoas positivas, mas não fizeram PCR, eles podem ter uma sorologia com muito menos frequência, né? E que esse PCR, nessa casuística, ficou positivo por mais de 43 dias após o início dos sintomas. Mas, hoje em dia, sabe que isso pode ser até mais do que 2 ou 3 meses. Então, o próprio PCR contraindica que você repita o PCR depois dele ser positivo até 3 meses depois do diagnóstico inicial, que isso pode confundir, tá? Aqui foi um outro estudo que mostrou em 68 pacientes que foram seguidos em média 30 dias após o início dos sintomas, 18% eram negativos, 78% tinham títulos baixos e apenas 3% tinham títulos altos, tá? Bom, aqui foi um estudo que a gente fez no Fleury em pacientes que foram testados por quimiluminescência, usando esse kit da SNIBE, é um kit chinês, e nós avaliamos 2.245 pacientes, em geral graves, porque eles tiveram paciente PCR positivo, é o PCR que a gente faz, o PCR in-house. Desses, nós excluímos 720 que fizeram sorologia junto com o PCR, aí não vale, né? E 83% soroconverteram após uma semana, 89% após 2 semanas, 92% após 3 semanas e 95% após 4 semanas. Até que não é ruim, mas são pacientes graves, tá? Aí nós pegamos 1.500 pacientes que não tinham PCR, mas que foram seguidos com sorologia sequencial. Foi a mesma quimiluminescência, né? E eu estou me referindo só a IgG. E desses, 28% soroconverteram nesse período de observação, sendo que a moda foi em 2 semanas e a mediana foi de 3 semanas e a média de 4 semanas. Então, são resultados compatíveis com o que a gente vê na literatura internacional. Agora, o que é curioso é que nós pegamos esses pacientes com segmento e 10% tiveram uma redução do nível de anticorpos que foi maior ou igual a 40%. Eles não chegavam obrigatoriamente a ficar negativo, isso pode acontecer, mas mostra que a pessoa pode soronegativar ao longo do tempo, depois de uma média de 5 semanas. Qual é o significado prático disso? Que a gente ainda não sabe. Será que essas pessoas são aquelas que estão agora tendo suspeita de reinfecção? Será que isso é só anticorpo, porque a pessoa não entrou mais em contato com o vírus, mas a imunidade celular está preservada?
E o que acontece com essas pessoas se entrarem em contato com o vírus de novo? Será que elas representam um risco epidemiológico e clínico? Ainda não sabemos, né? Então, a gente está aprendendo essa resposta de anticorpos, essa cinética, e quais são os correlatos de proteção. A gente ainda não sabe. E mesmo a questão da imunopatogênese. Dá a impressão para a gente que é uma doença bifásica. A pessoa tem uma fase inicial que é mais dependente do vírus e outra que é mais dependente da resposta imune defeituosa, como acho que a Patrícia falou agora na discussão desse caso. E isso é até melhor do que acontece em relação aos outros coronavírus. Vocês veem que eles têm uma resposta muito pior, esse vírus até que não é do pior. É verdade que a maior parte das pessoas com doença leve teve uma reação de IgG, de IgM e anticorpos neutralizantes. Então, ele é um vírus ruim para algumas pessoas e bonzinho para a maior parte das pessoas, né? Outra curiosidade com esse vírus é que foram identificados 4 epítopos que geram uma reação de linfócitos B, e que um epítopo da região do nucleoproteína foi mais específica e com uma sensibilidade alta. Por que eu enfatizo isso? Porque o teste da Roche usa antígenos da nucleoproteína e o teste da SNAP usa proteínas do spike. Então, a gente está vendo que a magnitude dessa resposta ela se correlaciona com a gravidade da doença, mas nem todo mundo faz anticorpos com a mesma região. Por isso que a gente vê discrepância com a sorologia, dependendo do teste que se usa, né? Esses anticorpos, ainda nesse mesmo trabalho, contra a nucleoproteína, caem mais rapidamente do que aqueles contra o spike. Então, eu copiei uma frase que os autores falam, né, que a inclusão de ensaios múltiplos aumentou a acurácia dos testes diagnósticos, né, e especialmente nas condições de baixa permanência. E que é lógico que isso é importante que a gente faça para que você possa medir todo o espectro de resposta. E o próprio CDC recomenda que a gente faça testes com mais de um teste para todos os pacientes para tentar identificar todas as pessoas, né? Então, o que a gente pode concluir com relação à resposta imunomoral? Pacientes com diagnóstico confirmado de infecção por PCR, em geral graves, apresentam conversão tardia, 95% em 4 semanas. Relatos da literatura mostram que uma parte relevante dos pacientes com formas leves a moderadas simplesmente não soroconvertem, né? E em pacientes sem diagnóstico etiológico comprovado, a soroconversão aconteceu após 2 semanas após o primeiro teste negativo. E ocorre uma queda significativa dos anticorpos, em média 5 semanas, mas que pode ser progressiva. A gente ainda não tem esse segmento mais a longo prazo para saber se isso continua diminuindo indefinidamente. Bom, a resposta imune inata parece ter um papel relevante na evolução clínica desses pacientes. Desculpe. Possivelmente haja características genéticas que determinem essa resposta. Estão aparecendo os primeiros trabalhos correlacionando características genéticas com a evolução para a gravidade da doença. Parece que o histórico de experiência anterior contra outros coronavírus possa modular essa resposta. A gente vê, por exemplo, em Manaus, é uma região que, por razões desconhecidas, não tem muita infecção por outros coronavírus. E foi um lugar que teve uma mortalidade muito elevada. É lógico que tem N causas para isso, inclusive
o nível de prestação de serviços médicos, mas é possível que haja outros fatores, né? Bom, a resposta humoral é tardia, não é documentada necessariamente em todas as pessoas infectadas e pode declinar ao longo do tempo. Agora, parece que a resposta imunicelular ela pode se prolongar por mais tempo do que a humoral. Pacientes que já não tinham mais resposta humoral mantiveram a resposta imunicelular, né? E tem sido, como vocês têm visto, descritos casos de reinfecção, mas a gente ainda não sabe o papel epidemiológico que esses casos representam. Será que essas pessoas contaminam outras pessoas? E muito menos implicações clínicas. Tem pacientes que são totalmente assintomáticos nessa suposta reinfecção e tem pacientes que têm formas clínicas mais graves nessa reinfecção. Então, pessoal, é uma fase que a gente ainda tem que compreender bem essa resposta imune, né? E é possível que isso tenha implicações terapêuticas daqui para frente, a gente ainda não sabe, né? Já que a gente não tem um antiviral que seja robusto, será que a gente conseguiria modular essa resposta imune para evitar que essas pessoas evoluam para formas clínicas mais graves? Mas, no momento, a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, né? Muito legal, Celso. Obrigado pela brilhante aula. Pessoal, vamos aproveitar o professor Celso. Posso fazer uma pergunta? Claro, Clarice. Celso, linda aula. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que você não vai ter 100% de resposta, mas eu acho que me deu uma sensação do que tu falaste, que na verdade, a fisiopatologia está infinitamente mais ligada à APC, né, a célula apresentadora, porque, bom, primeiro que eu acho interessante estimular Toll-like, que é muito mais por LPS, né, do que estimulado muito mais, ativado muito mais por LPS do que por vírus. E aí começa aquela produção das linfocinas majoritariamente de célula apresentadora. Bom, enfim, e as síndromes que a gente já sabe agora da coisa clínica de ativação inflamatória. Aí depois tu falaste uma coisa que eu não sabia, que ele tem manifestação inicial ou de IgM ou de IgG, ou seja, tem uma alteração completa de switch, de célula B. E aí a minha pergunta, que é uma coisa que talvez tu não consigas me responder, mas é muito mais sobre o raciocínio, como tu tens muito mais conhecimento e experiência que eu, é possível... uma outra coisa é o seguinte, ele tem uma ativação de NK precoce antes de célula B, que pode acontecer, mas não é muito frequente. Aí a minha pergunta é, será que em função disso, dessa alteração de switch, bom, me parece, do que a gente vê na clínica e do que tu estás falando, que a doença em si, a tempestade de citocina, é infinitamente mais ligada à ativação de célula apresentadora. Mas a minha pergunta é, será que esses anticorpos não são protetores? Quer dizer, tem essa coisa de switch que é esquisita, né? Não é comum. Será que é por isso que a gente está vendo, e não tem certeza se acontece, mas a possibilidade de reinfecção muito precoce, né? Quer dizer, em 4 meses teve história de reinfecção, pode ser relativo à cepa, mas a gente sabe que tem muito epítopo parecido. Eu sei que tu não tens uma resposta fechada para isso. Eu queria saber o que tu achas. Vocês me ouvem? Ouço, né? Então, Clarice, a única situação que eu tinha visto antes, que era a produção de IgG antes de IgM, e além disso é muito raro, era na mononucleose. Mononucleose, às vezes, a gente observa esse comportamento, mas é um vírus cuja célula-alvo é o linfócito B. É a própria célula que produz a imunoglobulina, né? Que a gente sabe, esse vírus parasita a linfócito B, né? Então, eu concordo com você, eu estou
as evidências estão mostrando que é um distúrbio da resposta inata, né? Seja dessas críticas, seja da natural killer, acho que o processo é esse. Outro dado que a gente observa que vai mais ou menos em linha com isso é que o paciente piora no 8º, no 9º dia, quando, na verdade, o uso da parte virológica da infecção já foi, né? Então, dá a impressão que é uma coisa muito mais de imunopatologia do que a agressão direta do vírus, né? Então, eu tenho a impressão que o processo é esse, viu, Clarice? Agora, a gente precisa entender melhor quais são os determinantes disso. Você está vendo que você está tratando o pessoal lá para o final da segunda semana com corticoide e está tendo uma boa resposta. Quer dizer, na hora que você consegue amoldurar melhor a resposta imune, parece que você melhora o diagnóstico da pessoa. Eu acho que parte dessa confusão da terapia que aconteceu tem a raiz é essa. O pessoal começou a dar corticoide na primeira semana e antiviral na segunda, quando, na verdade, teria que fazer o contrário, né? Então, muitos desses estudos começaram a dar resultados conflitantes por conta disso também. Então, eu acho que a gente está começando a entender essa resposta. Eu vejo muito estudo usando comparação com SARS-CoV-1, com MERS, e algumas coisas batem, outras não batem. Agora, eu acho que ainda tem muito pouco dado, Clarice, com relação à variante do vírus, da infecção. A gente está, por enquanto, mostrando que é diferente. Agora, até que ponto essa diferença tem um papel patogênico, acho que ainda não dá para falar agora. Não sei se eu respondi ou se eu Sim. Eu sei que é complicadíssimo responder, mas é bonito isso, porque é uma resposta esquisita do início ao fim, né? Não, e assim, sabe, a gente, como eu falei, a gente está apanhando de todo lado, porque, olha, você pega um vírus que tem... Onde é que você acha mais o vírus? Lá no nariz, na nasofaringe. Só que, às vezes, você procura no 7º, 8º dia, ele não está mais aqui. Ele vai para o pulmão, vai para as fezes, né? Ali a pouquinho ele volta a sair pelo nariz. Então, é um negócio maluco, é uma liberação intermitente de vírus. Então, mesmo num lugar que você fala, tá bom, o epitélio nasal tem um turnover lento, o cara pode eliminar o vírus por 3 meses. Mas não é um 3 meses direto, é um 3 meses intermitente. Então, é muito difícil, né, pessoal? A gente está apanhando bastante, sabe? Celso, existe alguma quantificação viral? Olha, nós não fazemos pelo seguinte, em função daquela falta de reagentes que a gente teve durante muito tempo, e ainda agora não é muito à vontade, a gente teve que desenvolver vários protocolos diferentes. Então, você tem uma ideia, extração do RNA viral, a gente tem 4 máquinas que fazem. Aí, para você fazer a transcrição reversa, você tem 3 enzimas diferentes. E para fazer o PCR propriamente dito, você tem mais 4 enzimas diferentes. Então, o medo que a gente tem é que você pega um PCR para uma pessoa, vai dar um CT de 30. Aí você faz, uma semana depois, você faz um outro protocolo. E aí você tem um CT de 28. Você fala, poxa, então aumentou a carga viral? Na verdade, é um artefato do processo, né? É claro que se você seguir só um protocolo, com as mesmas enzimas, com a mesma extração, se você fizer uma curva padrão, dá para fazer isso. Mas, nesse momento, a gente não consegue fazer isso. Ô, Celso, eu vi uns estudos no início chineses que eles mediam a carga viral através do número de ciclos do termociclador. Esse é o CT. Então, isso aí, depois eu não vi mais, eu vi no começo, parece que isso não funciona muito bem ou é muito difícil de fazer. Quanto mais vírus, menor o número de ciclo.
O CT é inversamente proporcional à carga viral. O CT é quantas vezes você precisou multiplicar o vírus para ele ficar positivo. Então, se você tem muito vírus, você tem um CT baixo, você multiplicou ele pouco. Quando você tem pouquinho vírus, você teve que multiplicar ele muito para ele ficar detectado. Aí o CT é alto, né? Então, por que é ruim interpretar isso? Porque você tem vários protocolos. De acordo com o protocolo, você tem CT diferentes. Então, o único jeito que você tem de quantificar e acreditar na quantificação é você ter um protocolo só e você construir uma curva padrão com um vírus conhecido, e aí você fala, isso aqui tem um CT de 20, e aí o 20 vai ser sempre igual. Mas realmente é difícil, é bem difícil fazer isso. Mais alguma pergunta ou alguma agradecimento? Doutor Celso, o senhor chegou a ler alguma coisa ontem ou hoje a respeito de um trabalho do grupo da UERJ, de documentar uma paciente, que eles chamam paciente número 3, com persistência viral há 152 dias? Olha, eu não estranho, viu? Porque, assim, está acontecendo que as pessoas estão fazendo detecção cada vez mais tardia, estão procurando, né? Porque há um tempo atrás, isso não fazia, a pessoa estava com sintoma. Agora, a gente está fazendo cada vez mais tardiamente, especialmente a pessoa que manifestação clínica. Agora, aí tem várias questões, né? Grande parte desse trabalho não faz pesquisa dos outros vírus. Então, se você pegar uma pessoa, teve Covid em julho, aí ela tem essa inscrição prolongada, aí tem uma infecção por influenza, por rinovírus, por sincel respiratório. Só que você não tem esse vírus. Você vai só para Covid. Você vai somar mais 2 vai falar, está reinfectado. Entendeu? Então, eu acho que não seja impossível ter uma restrição. De forma nenhuma. Se a gente for pensar, Gama, a gente tem documentado 25 milhões de casos documentados de Covid no mundo. Você imagina quantos a gente deve ter não documentados? Provavelmente outro tanto. É quase que impossível que você não pegue pessoas que têm um distúrbio da resposta imune, não obrigatoriamente esses que eu falei, mas que a pessoa é suscetível de novo. Não teve uma resposta imune celular boa, né? De repente, esse cara se infecta de novo. Não acho impossível. Eu só acho que as coisas não estão muito bem documentadas, sabe? E eu também não sei se isso tem um papel epidemiológico. Será que as pessoas são capazes de contaminar? Tem um estudo, Gama, que não é exatamente esse, mas ele está nessa linha. Ele pegou essas pessoas, mas um número grande de pessoas na Coreia, mais de 150 pessoas, 190, se não me engano, que tinham excreção prolongada do vírus. Essas pessoas não eram capazes de contaminar ninguém. Não teve nenhum caso secundário a partir dessas pessoas. E uma parte dessas pessoas fizeram um teste de isolamento do vírus. E é muito raro, praticamente não acontece de você detectado infectante depois de 9 dias após o quadro clínico. Tem uma pessoa que detectaram depois de 20 dias, mas isso também parece que é mosca branca. Então, o papel epidemiológico, clínico desses casos é difícil da gente garantir, né? Perfeito. Agora, só uma pergunta do ponto de vista clínico. Um tempo atrás eu li um trabalho que tentava fazer uma correlação, assim como a linfopenia, a interleucina 6, como marcadores preditivos de mau prognóstico na evolução da doença, o exame de urina, né, com proteinúria, cilindrúria, hematúria, ou seja, um sedimento urinário ativo predizendo doenças mais graves na evolução da Covid. O senhor pode falar alguma coisa a respeito para a gente? Se isso tem sentido, se isso progrediu, se... Gama, sinceramente, eu não conheço esse trabalho.
Eu fico pensando se não tem um viés de seleção, né? Sim. Porque, como é uma doença sistêmica, uma parte dessas pessoas não tem acometimento renal mesmo. Sim, é um dos órgãos-alvo também, né, do vírus. Então, dependendo como você faz a seleção dos pacientes, é possível que você tenha um marcador de gravidade, porque é um vírus que está acometendo o rim, sei lá, doença renal, ou inflamatório renal. Mas eu confesso a você que eu desconheço, viu? Perfeito. Está no vídeo. Obrigado. E aí? Mais alguém perguntando? Doutora Janaína, que está dando um sorriso bonito aí. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Vocês só estudam, só estudam. Alguém tem que trabalhar, né? Gente! Doutora Nilma, aqui eu estou vendo aqui, doutora Nilma. Patrícia, vamos encerrar. Doutora Maria Lúcia. Residentes, podemos dar uma boa noite para o Celso? Como sempre, brilhante sua apresentação, Celso, como esperado sempre. Muito obrigado. Parabéns. Celso, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Celso. Linda, bom te rever. Obrigada para você, menos Covid, viu? Parabéns, Marjorie, pela apresentação e pelos residentes pelo trabalho, né? Foi